Today we're gonna speak about the death of Jesus Christ, Hoje vamos falar acerca da morte de Jesus Cristo. and specifically not the nails hold Jesus on the cross. Especificamente, não foram os pregos que mantiveram Jesus na cruz. I personally believe this. Eu pessoalmente acredito nisso. Let me tell you this, whatever long I've tried to prepare for this message, I never had enough. I cannot say that I did a good job. E por muito que eu me tenha preparado por esta mensagem, eu nunca fiz suficiente, eu nunca posso dizer que tenho feito um bom trabalho. The birth, the death and resurrection of Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, A morte e ressurreição de Jesus Cristo. I never can get accurate preaching. I never can get accurate Eu preaching nunca conseguirei ter uma pregação muito precisa, because we'll never be speaking enough and thank Him enough for what He did porque nós nunca falaremos o suficiente, nem seremos o suficientemente agradecidos por aquilo que Ele fez for us, por nós for the world, e pelo mundo, for you, por vocês for me. e por mim. So today I will try to speak about what holding Jesus Christ on the cross. Então hoje eu vou tentar falar-vos sobre aquilo que segurou Jesus na cruz. And this is a good word, tentar. I will try E to. isto é uma boa palavra, eu vou tentar. Jesus, Lord, please help me. Senhor Jesus, por favor, ajuda-me. I need your help. Eu preciso da tua ajuda I need your strength. e preciso da tua força. Give the word to the translator. Entrega as palavras à tradutora Give the word to me what to tell you. E Or dá- tell your people. e dá-me as palavras que eu preciso falar para as tuas pessoas. I am not worthy. Eu não sou merecedor. Nobody is. Ninguém o é. Thank you for coming and die for us. Obrigada por teres vindo e morrido por nós. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amém. Crucifixion was invented by the person 300 before Christ. A crucificação foi inventada pelas pessoas há cerca de 300 anos antes de Cristo. But it was perfected by the Romans 100 before Christ, 100 years before Christ. Mas foi aperfeiçoada pelos romanos cerca de 100 anos antes de Cristo. It was the most painful death ever invented by man, Foi a morte mais dolorosa alguma vez inventada pelo homem. and it was made with one purpose only, E foi feita unicamente com um propósito. to put as much suffering as possible, to give as much suffering as possible to the condemned people. Para colocar o máximo de sofrimento possível à pessoa condenada. It was used only for the people, the most dangerous criminals, Foi usada unicamente para os criminosos mais perigosos. especially for the people who was politically not in tune with Rome. Especialmente para aqueles que não estavam de acordo com a política romana. That was made to inspire fear of the people through this, Foi criada para colocar medo nas pessoas através dela. so the wrongdoing people not to get there to do it Para anymore. que as pessoas não fizessem coisas erradas para não sofrerem a mesma condenação. And Jesus Christ, the Son of living God, E Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, the one who never do no sin, never do something wrong, aquele que nunca cometeu nenhum pecado, nem nunca fez nada errado, was choose to die with such a death, to be killed with such a death. foi o escolhido para morrer nesse tipo de morte. It is interesting, the Jews could stone him, Era interessante que os judeus poderiam tê-lo apedrejado, or the Roman can shoot him with the arrows, ou talvez os romanos pudessem o ter atingido com or could give flechas, him to the animals to eat in the arena, ou poderia ter sido entregue aos animais para ser comido na arena, or what else death he can have part of. ou outro tipo de morte qualquer. It's interesting, he was choosing to die at the cross. É interessante como ele foi escolhido para morrer na cruz. Well, first of all, because this was planned long time ago. Em primeiro lugar, porque isto já estava planeado há muito tempo Isaiah atrás. speak about that. Isaías já We're gonna tinha see a little falado bit. acerca disso. But the question is today, he was crucified as the picture see it here. Mas a ideia é que ele foi crucificado como nesta figura aqui. Normally, when I preach about death of Christ, I will speak about 53 points what Jesus, medically speaking, suffering.
Quando eu falo sobre a morte de Cristo, eu normalmente falo acerca de cerca de 53 aspectos médicos do sofrimento de Jesus. But it's not sufficient time because the translator. Mas não há tempo suficiente por minha culpa. No, it's not your fault. It's just Por causa da tradução. It take a long time to translate. Demora muito tempo para So traduzir. today I want to speak what hold him on the cross. Então hoje eu vou falar sobre aquilo que o manteve na cruz. Well, the truth, first of all, they are not like this. He will not be hold with the strip. Em primeiro lugar, não era bem assim, ele não tinha nenhuma corda a prendê-lo. But let me make one thing clear. Mas deixem-me esclarecer-vos uma coisa. Nobody and nothing can hold Jesus Christ, the Son of living God, out the cross if you don't want to. Nada nem ninguém poderia ter prendido Jesus naquela cruz se ele não o desejasse. So the first point is he gave his life for you and me. Então, em primeiro lugar, é que ele entregou a sua vida por vocês e por mim. Roman didn't kill him. Não foram os romanos que o mataram, Jewish didn't kill him. nem os judeus que o mataram. Nobody can kill him. He gave his life really for you and me. Ninguém o podia matar, ele entregou a sua vida por vocês e por mim. So in other words, Então, por outras palavras, himself was holding up at the cross ele mesmo é que se prendeu na cruz, because of love what he have for me and you. por causa do amor que ele tinha por vocês e por mim. Look John chapter 10. João, I capítulo will 10. try as much as possible, but I will not go through all the verses. Eu vou tentar o máximo que consiga, mas não vou conseguir ir por todos os versículos. But the Bible is full of this. Mas a Bíblia está cheia, dizem. John chapter 10 verse 18, please. João 10, versículo 18 diz: Ninguém me atira. No, 17, have a little text. 17 e Therefore, 18. João 10, 17 e 18. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Nisto ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Did you see that? He stayed on the cross because he loved people. Conseguimos ver aqui que ele ficou na cruz pelo seu amor pelas pessoas. He stayed on the cross because God says to him and he gave himself and God liked that. Ele ficou na cruz porque Deus o disse e ele quis cumprir aquilo que Deus disse. Look at what it says there in verse 17. Therefore that my Father loved me Por isto o meu Pai me ama, because I laid down my life. porque dou a minha vida. You see, the nails didn't hold him. Não foram os pregos que o prenderam na The cruz, love of people hold him on the cross. mas foi o amor pelas pessoas que o prendeu na cruz. He died in my place. Ele morreu no meu lugar. He died because he instead I to be there. I need to be there. My sin put him there. Ele morreu no meu lugar. Eu precisava de estar lá. Os meus pecados é que o colocaram lá. I need to be there. Era eu que precisava de estar lá. And today in some corners of the world the people crucify themselves. E hoje em dia, em algumas culturas pelo mundo, as pessoas crucificam-se umas às That is not the outras. same. Mas não é a mesma coisa. That's God crucified. Ali estava Deus crucificado. Himself crucified, himself give for the people. Ele mesmo crucificado, ele deu-se às pessoas. Because he loves us. Porque ele nos ama. Romans chapter 5, Em Romanos 5, verse 8. versículo 8. You remember who hold him? Let me see here. Romans 5, 8. Em Romanos 5, 8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. While I am sinner, while you are sinner, Porque eu sou pecador e por vocês serem pecadores, Christ choose to die for you and me. Cristo escolheu morrer por vocês e por mim. It's 1 week before we celebrate Easter, Resurrection Day. Estamos a uma semana de celebrar o dia da ressurreição. And this week, Jesus, perhaps, Jesus will die and then will raise again. E nesta semana, talvez Jesus tenha morrido e ressuscitado. Sorry. Think about this. God let himself killed, Pensem acerca disto. Deus deixou-se a Ele mesmo morrer. let himself Permitiu ser buried. enterrado.
And then after that, he resurrected again. E 3 depois, days and 3 nights. e depois disso, depois de 3 dias e 3 noites, ele ressuscitou, Like it was planned. tal como tinha planeado. So nails didn't hold him, Então não foram os pregos que o prenderam, but grace hold him. mas a graça é que o segurou. Grace towards you. A graça por vocês, Grace towards me. através de mim também. Grace means something what I didn't deserve, God give it to me. A graça significa aquilo que nós não What merecemos e in Deus nos English? deu. God, grace on Christ's expense. Grace, God, what is Sandra? God, the name grace. Redemption and Christ's expense. That's what it means in English. That's what I say, grace. Grace, O acrónimo para a graça é graça, God, redemption and Christ's expense. Expense. Expense means he paid for with his O son. pagamento de Cristo por graça. So this means God grace A graça towards de you Deus através de vocês is Christ's expense. Pay with foi o Christ. pagamento de Cristo. For you and I, in order to be saved, God paid with his only begotten son. Para a nossa salvação, Deus pagou com o seu único filho. That's grace. Isso é graça. That's something what you don't deserve. É algo pelo qual nós não That's merecemos. something what I don't deserve. Algo que eu não mereço. What I deserve is death and hell. O que eu mereço é a morte e o inferno. But because of Jesus Christ, Mas por- his crucifixion, Mas por causa de Jesus Cristo e a sua crucificação, his blood por causa do seu sangue, cleanse me. Ele limpou-me. What hold him on the cross? O que é que o segurou na Not cruz? the nails. Não foram os pregos. John 3:16, everybody knows. João 3,16, toda a gente For conhece. God loves the world. Porque Deus amou o mundo. What happened? O que é que aconteceu? He gave his only begotten son. Ele deu o seu filho unigênito. See? His love for the people hold him on the cross. Foi o seu amor pelas pessoas que o se manteve na cruz. 2 Corinthians chapter 5, 2 Coríntios, capítulo 5, verse 21. versículo 31. 21. 21, desculpem. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Did you see that? Christ was made sin for me. Conseguimos ver God aqui was que made, God the Son Deus Filho was made sin for me, in my stead, for cross. Ele levou os seus pecados por mim na cruz. He paid for my sin Ele pagou in pelo meu my pecado stead. no meu lugar. If you saved today, Se vocês são salvos hoje, He died for you as well. Ele morreu por vocês também. If you're not saved today, He dies for you as well. Mas se não são salvos hoje, Ele também morreu por vocês. That's hold Him on the cross. Foi isso que o prendeu na cruz. My sin, O meu pecado your e o sin, vosso pecado. the sin of the whole O world. pecado de todo o mundo. Hold Him on the cross. Foi o que o manteve na cruz. Nobody can kill Him. Ninguém o podia matar. The one who know no sin was made sin before God Aquele que não conhecia pecado foi feito pecador perante and Deus die for my sin e morreu pelo meu pecado and your sin. e pelo vosso pecado. The second what hold Him, A segunda coisa que o manteve na cruz, actually couldn't hold Him, que não o poderia prender, is the death could not defeat Him. a, Death cannot defeat Him. a morte, que não, The death cannot defeat Him. Death, sim, dying. a morte não podia prender. See, when He died, after He gave Himself, Quando ele morreu e se entregou, when we read the text, you remember He gave His soul. He said, that's it, I am done. ele entregou a sua alma. The matter of fact, He said, it is done before He died. It is fulfilled before He Está died. consumado, sim. Está He's finished. consumado. That's what He says. Foi isso que ele disse. And then He gave the ghost. E depois ele entregou-se. The Lord Jesus Christ, A sua alma. He could ask
his father for help. Ele poderia ter pedido ao seu pai por ajuda. While he was there, those two manufacturers was making fun of him. Eles, quando estava a ser morto, as pessoas gozavam com ele. And the beginning, both of them make fun of them. They have the same faith, E no início, eles gozavam com eles, tinham a mesma fé. but no faith. They're gonna die, all of them. Sim, tinham o mesmo destino. This thing, see. But one of them, the rest, they realize, wait a minute, this is the Son of God. Mas um deles pensou, este é o Filho de Deus. But he could ask for help. E ele poderia ter pedido por ajuda. He could ask his father for help. Look in the John chapter 10. Ele poderia ter pedido ao seu pai por ajuda. 10, 17 and 18. João 10, 17 e 18. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para a tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Then it says what is it? I wanna, is this the 10 verse 17 and 18? Is this what I want? No, what it says, I think, wait a minute. I think what it says, well, first of all, here it says, I have the power to lay down my life. Aqui eu tenho poder para Okay, to lay down my life. tirar a minha vida. So Jesus Christ have the power to say, okay, this is it. I changed my mind. Jesus Cristo tinha o poder para dizer, ok, está He could suficiente, say, eu vou mudar a minha and I mente. don't know what it is, I wrote down, but I don't know, I jumped a few points here. But one point he said, 26, 53. yeah, 52 and 53. Thank you. Matthew chapter 26, I have it here, baby. Thank you. Matthew Mateus 26 26, and 52 and 53. I know my wife is better preacher than me always. a minha esposa sabe melhor que eu sempre. Matthew 26. Mateus 26, 52 e 53. Look what he could do. He could do this. Então Jesus disse-lhe, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Did you know how much is 12 legions of angels? Vocês imaginam quanto é que eram 12 legiões de anjos? One legion of soldiers in that time could have 8,000 people. Uma legião de soldados naquele tempo poderia ter 8.000 soldados. So if it's 8,000 people times 12 will be like 94,000, I think it will be, something like that. Então isto seria cerca de 96.000. Did you imagine in heaven, it was staying there ready to march down, 94,000 angels, Vocês conseguem imaginar no céu 96.000 anjos prontos, waiting for Jesus to give the word, I changed my mind, Father. à espera de Jesus para que me dissesse, eu mudei a minha mente. It's too much for me. É muito para mim. You remember before this he was praying in the Gethsemane, in the Garden of Gethsemane? Vocês lembram-se quando ele estava a orar no jardim And he was sweating blood, the Bible says. e quando ele transpirava sangue, como diz a Bíblia? But he said, nevertheless, thy will be done, Father. Mas ele disse que iria morrer. The obedience hold him on the cross for Foi his Father. a obediência ao seu pai que o manteve na cruz. He could say, Lord, I changed my mind, Father. It's too much for me. Ele I am poderia the ter your dito, son. pai, eu mudei a minha mente, é muito para mim. But he didn't do it. Mas ele não o fez. One angel in the Old Testament killed 184,000 people, I think it was. Um anjo no Velho Testamento matou cerca de One angel, 148 one. pessoas. Apenas um. Here is 90-some thousand E ele tinha angels. 96.000. Just needs to know the word. I changed my mind. Só precisavam de ouvir a palavra, eu mudei a minha mente. But he didn't do it Mas ele não o fez. because he loves the Father. Porque ele ama o Pai. Because he wants to obey the Father. E queria obedecer ao And he Pai. knows the Father loves the world and the Father wants the world to be saved. E sabia que o Pai ama o mundo e queria que o mundo fosse salvo. That's what holds Jesus on the cross. Foi isso que segurou Jesus na cruz. Death couldn't defeat him. Ele poderia ter se defendido. Let me tell you this Isso não while deixou we're de here. derrotar-se. Your salvation cannot be affected A vossa salvação não pode ser afetada. because it's in his hand. Porque está nas suas mãos. And his hand is in God's hand. E as suas mãos estão nas mãos de Deus. And it's sealed with the Holy Spirit. Seladas pelo Espírito Santo. And if you get that out, then you can lose your salvation. Sorry. If you can get that out from the God hand, from Christ's hand, from God's hand, from Holy Spirit hand,
can lose your salvation. Só se pudéssemos tirar isso da If mão you can do that, de Cristo e de Deus e do Espírito Santo, aí poderíamos perder a salvação. as death have no effect on him, A morte não afetou ele. so death cannot be affected of our salvation. Então a morte também não pode afetar a nossa salvação. And one day we will be there like we sing. E um dia nós vamos vê-lo. We sing beautiful. You should come here and hear it. We sing beautiful. Nós cantamos muito bem. You should come here and hear it. How nice we sing. How Vocês beautiful. deviam vir aqui ouvir quão bem nós Imagine cantamos. in heaven. Imaginem no céu. We will be there. Nós iremos estar lá. We will not be 10,000 years. Nós não teremos 10 mil anos. No, that's wrong. Isto está errado. We will just be there. Nós vamos estar lá. Christ stays on the cross Cristo because of the Father obedience. ficou na cruz por causa da sua obediência ao Pai. And the third point here, E em terceiro lugar, he raised again, ele ressuscitou. not just for he goes to the Father, what he did, Não apenas para ter com o Pai que ele foi, but for we get to trust him and see that he is real. para nós vermos, para confiarmos nele. He lived, he died so I can live. Ele morreu para que eu possa viver. And with him, Bible says, we are dead in Christ and resurrect with him. E com ele nós somos mortos em Cristo e ressuscitamos de novo. We are a new person. Nós somos nova pessoa. See, God wants us to be with him one day. Deus quer que nós sejamos com ele um dia. He wants one day for we can have fellowship with him in heaven. Ele quer que um dia nós tenhamos comunhão com ele no céu. By his generosity, we pass from death to life. A sua generosidade passou da morte para a vida. Are you saved today? São vocês salvos hoje? If not, why hinder you? Se não são, o que é que vos impede? God did everything for you. Deus fez tudo por He vocês. died for you at Calvary. Ele morreu por vocês no Calvário. His sin was paid in full at Calvary. O vosso pecado foi pago no God Calvário. loves you. Deus ama-vos. He wants to be with you eternally. Ele quer- Better said you with him. Ele quer que vocês estejam com ele eternamente, na eternidade. What hinder you not to get saved? O que é que vos impede de não serem salvos? Today will be a good day to get saved. Hoje é um bom dia para serem And salvos. remembers what Jesus Christ did. Em memória do que Jesus fez. What hold him on the cross? O que é que o prendeu na cruz? I believe it was me. Eu acredito que fui eu. I believe it was you. E acredito que foram vocês. I believe it was the whole world sin. Acredito que foi o pecado de todo o mundo. That's what it is. Was. Foi isso. Nobody can make him go at the cross. Ninguém o poderia ter posto lá na cruz. You remember when he was capturing him in Gethsemane? Vocês lembram-se quando ele foi capturado? Here comes the multitude of people Veio uma multidão de pessoas, and lead by the Judah, the Liderado trader. por Judas, o traidor. And Judah says, he is the man. He is. E ele disse, é ele o homem. And they come to him and they said, who you seek? Who you looking for? Jesus said. E eles foram perante ele e ele perguntou, por quem é que vocês procuram? And they said, we're looking for Christ, for Jesus Christ, from Nazareth. E eles disse, nós procuramos por Jesus Cristo a Nazaré. And you know what he said? E sabem o que é que ele disse? I am. Eu sou. You know what happened next? Read the Bible. E sabem o que é que aconteceu depois? They Leiam a all Bíblia. fallen back because they was afraid of him. Eles todos recuaram com medo dele. Jesus had the power not to get at the cross. Jesus tinha o poder para não ir para a cruz. One time he disappeared among them. Um dia ele, Just like that. ele desapareceu do In the meio temple. deles, no The one templo. catch him, they disappear. Eles queriam capturá-lo e ele See, desapareceu. the question is not if he had the power or not. A questão não é se ele tinha ou não o poder. The question is why he did that A questão é porque é que ele o fez for me, por mim for you, e por vocês. for whole sin of the world. Por todo o pecado do mundo. He made everything, so you just need to believe Ele fez tudo, então nós só temos que acreditar and get saved and get to him in heaven. e ser salvos para irmos com ele para o céu. And one day I will go to heaven. E um dia eu irei para o céu. And one day I will kneel on his feet. E um dia eu vou me ajoelhar aos seus pés And one day I will kiss his feet. e vou beijar os seus pés.
And I will see the nails where it was nailed crucified. E vou ver o local onde estavam os pregos quando foi crucificado. And I will thank him not just prayerfully, but personally E eu vou agradecer-lhe pessoalmente for what he did. por aquilo que ele fez. Because instead to be in hell, I will be in heaven because he was staying on the cross. Porque em vez de estar no inferno, eu vou estar no céu. He Eu vou knew ter ficado na cruz. everything what I did. They say medically here is all the nerves. And every time he was hanging in there, he needs to raise up for taking a breath. Ele medicamente tinha todos os nervos ali. Cada vez que ele precisava de respirar, ele I precisava don't de se have elevar. time to describe everything medical happened to him. Eu não tenho tempo para descrever tudo o que medicamente aconteceu. But one time I will. Mas um dia eu irei fazê-lo. Just few of them. Há alguns pontos. He had no blood anymore because the blood was going out. Ele já não tinha mais sangue por todo o sangue That's saiu. why he said, I am thirsty. É por isso que ele disse que tinha sede. The God who is the water of the world, who is the living water, he said, I am thirsty. Deus, o Deus vivo, a água viva, ele a dizer que tinha sede. Because his blood was running out. Porque todo o seu sangue tinha He saído. was staying on the cross. Ele permaneceu na cruz. He could get down like nothing happened and run, go to heaven. Ele poderia ter saído como se nada tivesse acontecido e ido para o céu. But he stays there Mas ele for permaneceu me lá and you. por mim e por vocês. Because that's what the Father planned. Porque eram esses os planos do Pai. Heavenly Father, thank you Querido Deus, obrigada for allowed your Son to die for me. por permitir que o teu filho tenha morrido por mim. Dear Heavenly Father, thank you for he died in my stead. Obrigada, Senhor, por ele ter morrido no meu lugar. Supposed to be me, Lord, on the cross. Era suposto estar eu na cruz. And so everybody in this room, the whole world supposed to be on the cross. Toda a gente daqui, todo o mundo era suposto estar na cruz. But he did this for me Mas ele fez por mim, because he loves me. porque ele me ama. Porque tu me Because he amas. wants me to get saved, E tu queres que eu me salve, and one day be with him in heaven. para que um dia possa estar contigo no What a céu. wonderful God you are. Que Deus maravilhoso tu What a és. wonderful Son you are, Jesus. Que filho maravilhoso tu és, Jesus. To love me that much, to stay on the cross for me. Por me amares tanto, ao ponto de permaneceres na cruz por mim. Oh Lord, thank you. Senhor, Help obrigada. us to remember what you did. Help us to get saved if we are not saved. Ajuda-nos, Senhor, a lembrarmos aquilo que fizeste e a salvar-nos se não somos salvos. If you are not saved, I urge you, get right with God. Se não somos salvos, eu peço a Deus. God wants you to be saved. Deus quer que vocês se salvem. Why you don't get saved? Por que é que vocês não se You have salvam? everything is possible. Vocês têm tudo. Just need to accept His salvation. Só precisam de aceitar a sua salvação. His suffering is already done. He paid for the sins. O seu sofrimento já passou, já pagou pelos pecados. Only what needs to be done is to believe in Him. A única coisa que precisa ser feita é acreditarem nele. This is it. Apenas isso. Be with us now, Lord. Ser connosco, Senhor. In Jesus' name. Em nome de Amen. Jesus. Amém. Anurag.